Muito bem, amigos, vamos dar seguimento à nossa aula de improbidade administrativa, Lei 8429 de 92, já atualizada com a Lei 14.230 de 2021. Nós estamos falando das tipificações, é a nossa aula 3, uma das aulas mais importantes das 10 aulas. Na verdade, pessoal, podemos até nos ousar a dizer que é a lei mais importante, porque ela traz os atos de improbidade administrativa. No artigo 9º, que é onde nós estamos, a gente fala ali dos atos de improbidade administrativa que importam, que acarretam no enriquecimento ilícito. Então, necessariamente envolve patrimônio, questão patrimonial. Depois, vocês vão ver mais para frente, que nós vamos ter o artigo 10, que também fala em atos de improbidade que acarretam, em prejuízo ao erário, lesão ao erário, lesão aos cofres públicos. E o indivíduo não se locupleta, ele não obtém vantagens que enriquecem ele ilicitamente. E depois, no artigo 11, nós vamos ter os atos de improbidade administrativa que atentam quanto aos princípios da administração pública. E o mais importante na prova é nós sabermos quais os atos do artigo 9º, quais os do artigo 10º e quais os do artigo 11, porque é evidente que o examinador vai, senhores, exigir essa diferenciação de vocês. Nós já passamos por 3 blocos e no bloco anterior nós já estávamos analisando o tipo administrativo do artigo 9º e nós vimos os 4 primeiros incisos. Agora a gente entra no inciso 5 e aí a gente volta para o famoso verbo receber. Então já dá meio que assim para perceber que, de regra geral, se um comportamento lá na prova de vocês começar com receber, a tendência, provavelmente, senhores, a tendência é que seja uma hipótese do artigo 9º, uma hipótese de enriquecimento ilícito. Receber vantagem econômica, mais uma vez, de qualquer natureza. Então, ela pode ser uma vantagem econômica móvel, uma vantagem econômica imóvel, e essas diferenças eu já teci com os senhores, já trouxe para vocês. Direta ou indireta, ou seja, pode ser direto para o indivíduo ou por tabela atingi-lo, beneficiá-lo. Para tolerar, certo? Entendam esse tolerar que vocês estão vendo aqui como sendo vista grossa, certo? Fazer vista grossa. Para tolerar a exploração ou a prática de. Pode vir na tua prova prática de crime. Está certo? Está. Mas não é só de crime. Por quê? Porque jogos de azar, certo? Exploração de jogos de azar ou a prática de jogo de azar, ao contrário do que muita gente pensa, não é crime. Ah, professor, é permitido? Não. E não é crime? Não. A prática de jogos de azar, ela é uma contravenção penal. Ela não está no Código Penal. Assim como o jogo do bicho. Apontar o jogo do bicho, fazer o jogo do bicho, não está no Código Penal, está na Lei de Contravenções Penais. Um jurista chamado Nelson Hungria chamava as contravenções de crime anão.
crime anão. Certo? Atingem os bens jurídicos menores. Bens jurídicos menores, é isso que nós temos aqui. Então, o jogo de azar é contravenção, mas contravenção não deixa de ser uma infração penal, não deixa de ser um ilícito. Lenocínio. O que é lenocínio, pessoal? Lenocínio são crimes que envolvem explorações sexuais, certo? Envolvem os proxenetas, envolvem os cafetões, envolve todo aquele grupo, certo? Também narcotráfico. O que é, pessoal? É o tráfico de drogas, é o tráfico de substâncias entorpecentes, que está previsto lá na Lei 11.343 de 2006, no seu artigo 33. Lá nós temos o narcotráfico, certo? Contrabando. Contrabando é um crime contra a administração pública, praticado por particular. Está no artigo 334 do Código Penal, que é o que? Importar ou exportar mercadoria proibida. Mercadorias que não podem entrar no país. Podem ser determinadas marcas de bebidas, podem ser determinadas marcas de cigarro, certo? Usura. Aqui está falando de usura, pessoal. Interessante isso, né? O que seria usura? O que seria usura? Será que alguém sabe? Usura é um crime contra a economia popular. É crime também. São aqueles sujeitos, amigos, que emprestam dinheiro a juros altíssimos. A usura também é conhecida como agiotagem. É a figura dos agiotas, certo? Agiotagem ou agiotas. Ok? Aqui. Agora, duas coisas vocês têm que cuidar no inciso 5. Primeiro, não é improbidade administrativa, pelo inciso 5, praticar jogos de azar. Não é isso. Não é improbidade administrativa ser proxeneta, cafetão ou praticar o lenocínio. Não é isso. Não é, amigos, praticar improbidade administrativa não é sinônimo de ser traficante. Também não é sinônimo de ser contrabandista ou agiota. Não. Não. É ato de improbidade tu ser uma pessoa que detém um cargo, uma função pública, certo? E recebe vantagem para permitir que se explore essas infrações. Ou seja, tu faz vista grossa e permite que essas práticas aconteçam. E por receber vantagem, aqui nós também vamos ter um crime para esse indivíduo que é de corrupção passiva. Então, no inciso 5, nós vamos ter corrupção passiva, assim como o inciso 1 que a gente tinha visto. Aqui está. Corrupção passiva, mais improbidade administrativa. Aqui serão os dois. Ou seja, o indivíduo estará sujeito ao procedimento administrativo e está sujeito também à ação penal. E percebam aqui uma coisa, pessoal. Nós temos aqui também a chamada interpretação analógica.
Por quê? Porque jogos de azar, lenocínio, narcotráfico, contrabando e usura não encerram os casos. Porque diz ainda que ou de qualquer outra atividade ilícita. Então, jogos de azar, lenocínio, narcotráfico, contrabando e usura são apenas exemplos. Pode ser a crime organizado, pode ser a lavagem de dinheiro, pode ser qualquer outro. São apenas alguns exemplos mostrando o legislador qual foi o motivo de ter incluído aquele inciso 5 ali que vocês estão vendo. Se deram conta? Então esse inciso 5 é o legítimo fazer vista grossa. Se na tua prova vier outra infração penal, ao invés dessas que estão aqui, também será ato de improbidade administrativa. Da mesma forma e do mesmo jeito. Ok? Vamos para o inciso 6. E é o que vem no inciso 6? De novo, receber vantagem econômica. Mais uma vez aparece para nós o famoso receber vantagem econômica. Está ele. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, isso sempre vai acontecer. É sempre receber vantagem econômica de qualquer natureza, é sempre direto ou indiretamente, isso aí é tradicional. Para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade de peso, medida, qualidade, característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Certo? Para fazer a declaração falsa, isso além do ato de improbidade administrativa, podem também acarretar delitos, pode também acarretar crimes, tais como corrupção passiva, e pode também acarretar aqui, dependendo das consequências, falsidade ideológica, falsidade documental, certo? Inserção de dados falsos em sistema de informações, uma série de delitos. Então nós podemos ter também aqui o ato de improbidade administrativa e, obviamente, a ação penal. E vejam que mais uma vez a gente teve aqui, né, vantagem devida. E vejam que as obras, elas precisam ser aqui públicas, certo? Envolva obras públicas. Se na tua prova aparecer obras públicas ou privadas ou particulares, vai estar errado. Não é isso que caracteriza. Cuidem esse ponto. Certo? Daqui, nós vamos então para o inciso 8, para o inciso 7. O penúltimo inciso desse nosso slide. Adquirir. O que é adquirir, pessoal? Adquirir é obter, né? Comprar pode ser adquirir? Pode, certo? Adquirir para si ou para outrem. E agora olhem que curioso isso, pessoal. Olhem como agora esse 7 restringe significativamente. Restringe muito. E por que restringe muito, pessoal? Restringe muito pelo seguinte:
ele traz muitos requisitos que exigem que só naquele momento a punição. Primeiro, aqui em amarelo, que eu destaquei bem, no exercício de mandato, certo? Tem que estar exercendo o mandato. Se já não está mais, já era. De cargo, de emprego ou de função pública. E em razão desses cargos, ou seja, esse E que está aqui tem que ser entendido como mais. Tá? Esse meio que xizinho da vez é o mais que eu fiz ali. Ok? Tem que ser lido e visto como um mais. Ou seja, além de ser no exercício da função, tem que ser em razão dessa função. Certo? Bens de qualquer natureza. Quando diz de qualquer natureza, a gente já sabe, a gente já tem a certeza, a noção de que se trata de bens públicos ou privados, certo? Aqui tanto faz. Decorrentes dos atos descritos no caput desse artigo, que a gente já destacou muito bem, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Vocês sabem, meus amigos, que esses indivíduos, eles precisam sempre estar demonstrando o andamento do seu patrimônio, certo? Vocês vão ver isso em outras aulas, dessa necessidade, do precisar. E o que acontece aqui? Quando no exercício do cargo ou do mandato o indivíduo adquire para si ou para alguém bens de qualquer natureza desproporcionais à evolução do patrimônio ou à renda, certo? Isso, de regra, caracteriza um ato de improbidade. Por quê? Porque presume-se um enriquecimento ilícito. A presunção aqui é do enriquecimento. Só que essa presunção, amigos, é iuris tantum. Iuris tantum. O que é uma presunção iuris tantum? Ela também é chamada de presunção relativa. Bom, e o que é a presunção relativa? Presunção relativa, senhores, é aquela que admite prova em contrário. Certo? Ela admite prova em contrário. Cuidem disso. E como é que eu sei que ela admite prova em contrário? Porque diz o finalzinho aqui, ó. Vamos botar em, sei lá, em verde. Assegurada demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Então, o indivíduo que está sofrendo aqui o ato de improbidade, ele pode provar que a evolução é lícita, seja por bens que ele possui extra ao seu mandato e que está rendendo frutos, pode acontecer, ele pode mostrar isso aqui, certo? Não é uma presunção absoluta. Admite-se o legislador, vejam que interessante isso, que vocês podem perceber aqui, o legislador aqui está permitindo, certo? Dando a chance do indivíduo de provar que aquela linha, que aquela evolução patrimonial é legítima. Legítima. Cuidem disso. Então, esse inciso 7, eu posso dizer que ele é importantíssimo
a título de prova. Tem que conhecer ele bem. E agora nós vamos ter então desse slide o inciso 8. Inciso 8. Aceitar não é receber, não é obter, mas é aceitar. Aceitar emprego. 1. Comissão. 2. Ou exercer, temos outro verbo, exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica. Cuidem isso na tua prova. Não é para pessoas físicas somente ou pessoas jurídicas somente. Não. É para pessoas físicas ou jurídicas que tenha interesse suscetível de ser atingido no parado por ação ou omissão decorrente das atribuições de agente público durante a atividade. Primeira coisa a cuidar desse inciso 8. Primeira coisa que os senhores precisam ter em mente do inciso 8, pessoal. Não é simplesmente aceitar emprego ou comissão. Não é isso. E é isso que pode pegar alguém na prova. Não é simplesmente exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica. Não. É preciso esse final aqui. Que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Ou seja, que seja possível ser atingido, ter algum beneficiário nesse caso. Certo? O famoso toma lá da cá vem daqui. A famosa troca de favores vem daqui. E aqui é direto, amigo. Se vê claramente que se busca uma manobra no enriquecimento ilícito. Porque tu não vê aqui patrimônio, valor econômico diretamente na lei. Não. Está diretamente na lei. Mas a gente percebe isso. Ok? Compreenderam? Saímos. E agora nós temos 4 incisos que fecham o artigo 9º, que fecham os atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito. Inciso 9º, perceber. Perceber, senhores, a gente sempre associa com o chamado obter. Ok? É o obter. Perceber vantagem econômica. Essa vantagem econômica, vocês já sabem, né? Ela é patrimonial, certo? Com um objetivo. Esse para é um objetivo que é fazer a mediação, né, para intermediar, certo? Para intermediar a liberação, ou seja, liberar verba ou a aplicação. Nesse caso, a verba já está liberada. Quando se fala em aplicação, a verba já está liberada,
verba pública de qualquer natureza. Então, também é crime, certo? É crime, meus amigos, pode ser de corrupção passiva, também aqui, e é ato de improbidade, né? Obter vantagem econômica para fazer o meio de campo, para liberar ou para aplicar verba pública de qualquer natureza. Ah, professor, mas ele não vai talvez obter enriquecimento ilícito. Ele não, mas alguém vai. Vai alguém obter enriquecimento ilícito, certo? E aqui vejam, não importa se essa verba é lícita ou ilícita. Cuidem em relação a isso. Não importa aqui no inciso 9 se a verba é lícita ou ilícita. Isso é irrelevante. Ok? Daqui a gente vai para o antepenúltimo inciso, o inciso 10. Inciso 10. Voltamos para o verbo receber. Vocês perceberam como tem verbo receber? É muito verbo receber, é bastante, pessoal. A gente tem uma série de verbos receber. Uma série de verbos receber. E eles podem aparecer na tua prova e vocês tomem por base que esse verbo receber provavelmente é um ato de improbidade administrativa que importa no enriquecimento ilícito. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, certo? Pública ou privada, direta ou indiretamente, para, aqui mais uma vez mostrando que nós temos que ter o dolo e ainda um dolo específico, um objetivo, uma finalidade. Não é todo ato de improbidade que exige isso, mas alguns exigem, certo? Para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado, certo? Também pode caracterizar, prezados aqui, nesse inciso 10, além do ato de improbidade, um crime contra a administração pública. Receber vantagem econômica de qualquer natureza para omitir um ato de ofício, ou seja, para não agir, para não se manifestar sobre um ato que, por lei, pelas suas atribuições do cargo, deveria se manifestar. Certo? Penúltimo inciso. Inciso 11. Incorporar. Opa, verbo novo. Verbo novo, incorporar. É trazer ao seu corpo, trazer ao seu patrimônio. Então é incorporar por qualquer forma. Isso quer dizer o quê? De qualquer maneira, de qualquer jeito. A lei não estabelece uma forma única, certo? De qualquer forma, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, e esses bens podem ser móveis, imóveis, tanto faz, rendas, ou seja, obtenção de valores recorrentes, verbas, ou seja, valores específicos, ou valores integrantes de acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Muito fácil de entender também esse inciso 11. E por fim, a gente fecha o artigo 9º com o inciso 12. Inciso 12. Usar. De regra, prestem muita atenção no que eu vou dizer.
de regra, quando aparece o verbo usar, em tese crime não é, certo? Embora em alguns casos, além do ato de improbidade, como nós já vimos, nós podemos ter também o crime de peculato. Mas o peculato não é um simples usar, é um se apropriar, é um desviar, é um subtrair, é um pouquinho além. Aqui é muito fácil, né, pessoal? Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Então, na esfera criminal se pode discutir se um agente político, se um agente público, ao, por exemplo, utilizar um veículo da administração pública para levar uma moça a um motel, por exemplo, se isso é crime. Claro, se ele devolve combustível, óleo e tudo mais. Mas o que a gente não pode discutir é que é um ato de improbidade. Porque ao utilizar esse veículo, ele está praticando o que está no artigo 9º, inciso 12. Usar em proveito próprio, isso ele está fazendo. E esse veículo, né, é um bem integrante do acervo patrimonial. Certinho? Temos que cuidar disso. Assim, amigos, a gente fecha o artigo 9º, que são os atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito. Vejam que os verbos geralmente são quais, amigos, lá? Receber, obter, usar. E deu para ver que alguém vai obter vantagem econômica. Agora, vocês vão ver que talvez no artigo 10, nos casos de prejuízo ao erário, não seja bem assim. Mas isso já vai ser assunto, amigos, para o bloco E, certo? Aí nós vamos então entrar no artigo 10, para falar também desses tipos, ou seja, dos atos de improbidade administrativa que importam em prejuízo ao erário. Então vamos agora tomar um cafezinho, tomar um chazinho, dar uma relaxada, e aqui a uns minutinhos então estamos de volta. Certinho? Valeu, pessoal, tudo de bom, tchau, tchau.